Fala, meu povo. Bom dia aí para o pessoal aí. Ó, domingão aí. Aproveitem bastante. Aqueles que estão estudando, botem para quebrar, meus amigos, viu? Vamos continuar nossas dicas aqui. Hoje eu quero falar de um assunto que muita gente treme na base. Não sei por quê. Porque é um assunto tranquilo, um assunto que não tem muitas, dificuldades, mas aí a galera fica preocupada. Eu vou falar de inquérito policial. O cara, não se preocupe, inquérito policial, processo penal. E dentro do processo penal existe uma coisa chamada inquérito policial. Primeira situação, quando nós falamos em inquérito policial, você tem que lembrar que é um procedimento administrativo voltado a descobrir quem é o autor de um crime, para se descobrir a autoria, para se descobrir materialidade de quem cometeu um crime. De quem cometeu um crime. Então, o inquérito policial é um procedimento investigativo presidido por autoridade policial, que é o delegado de polícia, seja polícia federal, seja polícia estadual, polícia civil, ou pode ser militar também, quando se comete crimes no âmbito militar. Mas o inquérito policial, é esse que nós falamos, nós vamos encontrar aí do artigo 4º, salvo engano, ao artigo 23 do Código de Processo Penal, tá certo? Dá uma lida, tá certo? Ou é o artigo 23, salvo engano, depois você dá uma lida aí, artigo 4º ao 23. E o inquérito policial, o que é que cai? Por exemplo, cai que é um procedimento administrativo voltado a descobrir quem é o autor de um crime, tá certo? Para se descobrir a materialidade, para se descobrir a autoria de quem cometeu determinado crime, tá bom? É um assunto bem tranquilo. Se você começar a ler, você tem que ter a base do seguinte, ó, cometeu crime. Crime, você sabe que está no Código Penal. E agora, o que é que vai acontecer? Vai se acontecer que o delegado de polícia, ele vai ter que investigar para se chegar ao autor desse crime. E isso é feito por meio de uma coisa chamada inquérito policial. Inquérito policial, tá bom? Lembrar o seguinte, que o inquérito policial, geralmente, você não vai ter nos crimes de menor potencial ofensivo. Aí nós falamos no termo circunstanciado da ocorrência. Não confunda, tá bom? O inquérito policial vai ser crimes de mais de 2 anos, via de regra, porque tem caso específico que vai ser também por inquérito policial, mesmo sendo crimes de pequeno potencial ofensivo, tá bom? E aí, dentro do inquérito policial, você tem que saber as características, que vez ou outra cai em prova de concurso. E aí tem um mnemônico que eu acho bem interessante, a gente vendo uma vez aí, sei doido, né? Sei doido. O que é isso? É o mnemônico para as características. Por exemplo, é sigiloso, o inquérito policial é sigiloso. Ou seja, eu não sei como é que os repórteres chegam lá e vão atrás e têm acesso a inquérito policial. Meu amigo, via de regra, o artigo 20 do Código de Processo Penal diz que a autoridade policial assegurará o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse social. Então, via de regra não. Regra geral, o inquérito policial é sigiloso. Só quem tem que ter parte, quem tem que ter acesso é a promotoria, é juiz, é o advogado e a parte. Via de regra tem que ser assim, tá bom? Não era para se descobrir nada. Não. Por quê? Porque, via de regra, o inquérito policial é sigiloso a fim de se descobrir quem é o autor do crime. Então, uma das características é a sigilosidade. Outra característica, ele é escrito. O inquérito policial tem a característica dele ser escrito. Por quê? Porque todas as peças do inquérito serão processadas, tá certo? E todas rubricadas pela autoridade policial. É escrita, tá certo? É escrita. Artigo 9 do Código de Processo Penal. O que é que tem mais sobre inquérito policial? Uma coisa. Ele é inquisitivo. Por que inquisitivo? Via de regra, não há contraditório e não há ampla defesa. Via de regra, por quê? Porque hoje nós temos mudança no Código de Processo Penal que diz que se houver um auto de resistência, por exemplo, tem que ter advogado para os policiais que participaram disso aí. Mas, via de regra, o inquérito policial é inquisitivo porque não há contraditório e não há ampla defesa, via de regra. Não vai precisar de advogado, tá certo? Para que o cabra chegue lá e responda ao inquérito. Então, o inquérito também é sigiloso. O inquérito policial também é discricionário. Discricionário. Por que discricionário? Porque a autoridade policial ele não é obrigada a cumprir as diligências requeridas, por exemplo, pelo indiciado ou por advogado dele.
O advogado diz, olha, eu quero que, né, estou aqui representando meu cliente, quero que seja ouvido uma testemunha. Não vou ouvir. Então, é discricionário nesse momento, tá certo? Vai ser cumprida a diligência, de acordo com o artigo 14, a critério da própria autoridade policial. Por isso que falamos que ele é discricionário, é uma margem de liberdade do delegado. Então, está no artigo 14 que diz, ó, o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a critério da autoridade, que seria a autoridade policial. O que mais, meus amigos? Lembra aí que ele é oficioso. Por quê? Porque ele pode ser instaurado de ofício nos crimes de ação pública incondicionada. Ele é oficioso porque se houver um crime de ação pública incondicionada, a via de regra é que o inquérito vai ser instaurado de ofício, por isso que nós falamos que ele é oficioso, tá bom? Ó, nos crimes de ação pública, o inquérito será promovido de ofício, por isso que ele é oficioso. Ele é indisponível, é uma das características que cai muito em prova. Indisponível por quê, meus amigos? Porque a indisponibilidade é o seguinte, se a autoridade iniciou um inquérito policial, o delegado não pode arquivar. Para o delegado, o inquérito policial é indisponível. O que é que diz o artigo 17? Você vai ler aí, diz assim, ó, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Artigo 17. Então, o inquérito policial, ele é indisponível. Indisponível para quem? Para a autoridade. Para a autoridade. Iniciou o inquérito policial, ele tem que ter um prosseguimento normal e a autoridade policial fará o relatório ao final, tá certo? E depois vai se chegar e vai encaminhar para o Ministério Público, por exemplo, tá bom? Então, via de regra, o inquérito policial, ele é indisponível. Meu irmão, você é delegado, você iniciou o inquérito policial, você tem que ir até o fim. É o artigo 14, é o artigo 17 do Código de Processo Penal. A autoridade policial não poderá mandar arquivar. A autoridade policial não arquiva autos de inquérito policial. Hoje, pela dinâmica, é o promotor, tá certo? Promotoria, tá certo? Viu que não há indício de autoria, viu que não há materialidade, pede-se o arquivamento. Promove-se, tá certo? A promotoria. Então, hoje, se cair na tua prova lá, você vai dizer que o inquérito policial é indisponível porque o delegado não pode mandar arquivar autos de inquérito. Está no artigo 17, dá uma lida lá. O que mais? Ele é dispensável. Dispensável, meu irmão. Por que dispensável? Via de regra, o promotor, para oferecer denúncia, não precisa do inquérito policial se já tiver elementos suficientes de autoria e materialidade. Via de regra, o advogado, quando vai fazer uma queixa-crime, que é uma ação própria de ação penal privada, que quem faz é o advogado, a petição inicial chama-se queixa-crime, se já tiver elementos, não precisa do inquérito. Então, o que é que diz o artigo 12? O inquérito policial acompanhará a denúncia feita pelo promotor ou queixa feita por advogado, sempre que servir de base a uma ou outra. Então, o inquérito vai servir para isso, para o promotor se basear e fazer a denúncia dele, tá certo? Ou o advogado fazer a queixa dele, queixa-crime, tá ok? Nas ações penais privadas. Lembrar, você tem ação penal pública incondicionada, que não precisa de condição nenhuma. O Ministério Público é o titular. E ação penal pública condicionada, que somente com a representação da vítima ou do seu representante legal é que o Ministério Público faz alguma coisa. Tá bom? Cuidado com isso. Então, de novo, o inquérito policial ele é dispensável. Por que dispensável? Porque vai servir de base para um outro sempre que servir de base aí. Aí o cabo pega o inquérito e junta. Via de regra, a gente vê muitos processos criminais que está lá juntamente o inquérito policial. Então ele serve de base sim, tá bom? Queixa-crime. O advogado vai lá, pega e faz a queixa-crime e junta o inquérito policial. É oficial por quê, meus amigos, o inquérito policial? Porque nesse caso específico, quem vai presidir é a polícia judiciária. O inquérito policial ele é presidido pela polícia judiciária. O que é que diz o artigo 14? A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Artigo 4º, dá uma lida aí no Código de Processo Penal. É muito bacana esse assunto, meu povo. O que mais a gente pode falar de inquérito policial? Lembrar que o inquérito policial é obrigatório nos crimes de ação penal pública incondicionada. Tá bom? Lembrar isso, ele é obrigatório. Houve um crime de ação pública incondicionada, ele deve ser instaurado de ofício. Tá ok? Presidido por delegado, militar oficial de polícia. Tá bom?